a Parashá Balak, ela fala que tinha um rei chamado Balak, que ele estava com muito medo dos judeus, porque todas as vitórias dos judeus nas guerras, elas estavam sendo completamente milagrosas. E Balak, ele sabia que ele nunca ia vencer os judeus numa guerra. Então Balak, ele ficou com medo dos judeus. E ele decidiu que ele tem que combater os judeus de outro jeito. Numa guerra ele vai perder, mas como será que ele vai conseguir vencer os judeus? Então ele mandou mensageiros para Midian, para ver qual era a força dos judeus. E por que de lá? Porque lá, Moshe ele ficou muito tempo. Porque Moshe, ele ficou na casa do sogro dele, de Itró. E Itró, ele morava em Midian. Então, ele manda mensageiros para Midian perguntando qual a força de Moshe, porque os judeus sempre vencem nas guerras deles. E os Midianim, eles falaram o seguinte, eles falaram, Moshe, a força dele não tá nas mãos, nem na espada, nem nada do tipo. A força dele tá na fala. Quando ele reza para Hashem, Hashem escuta a reza deles e eles vencem as batalhas. Então Balak entendeu. Então quer dizer que os judeus, eles vencem por causa da fala? Vou combater eles com a fala também. Eu vou contratar um profeta não judeu para amaldiçoar os judeus. Mas os não judeus também têm profetas? Sim, Hashem queria que os não judeus, eles também tivessem a oportunidade de poderem se elevar. E você pode se elevar quando você tem um profeta no seu meio que te aconselha a fazer as coisas certas. Mas no caso de Bilam, não deu certo, porque Bilam não aconselhava o povo a fazerem as coisas certas. Ele aconselhava o povo a fazer as coisas erradas. Então, o Balak, ele manda mensageiros para Bilam, falando, Bilam, vem cá que você vai amaldiçoar os judeus. E os mensageiros vão para Bilam e falam isso para ele. E Bilam, ele fala, oba, eu vou adorar amaldiçoar os judeus, eu odeio eles mesmo, mas eu preciso que vocês passem a noite aqui, porque eu preciso perguntar para Hashem se Hashem me deixa amaldiçoar, porque afinal de contas o meu poder, ele vem de Hashem. Então alguns dos mensageiros, eles já desistiram direto. Eles falaram assim, Hashem é como se fosse um pai para os judeus. Como um pai vai deixar um cara estranho amaldiçoar os judeus? De jeito nenhum. Então eles desistiram da ideia e foram embora. Mas os outros mensageiros, eles pensaram, vai dar tudo certo. E eles passaram a noite lá. Então, Bilam, ele foi dormir à noite e ele sonhou. E aí Hashem apareceu no sonho dele e falou assim, Bilam, você não pode ir com eles. E Bilam ficou muito triste, mas o que vai fazer se Hashem mandou? Então Bilam acordou de manhã e falou para os mensageiros, olha, Hashem não deixou, eu não posso ir com vocês. Com isso, Bilam deu a entender de que com esses mensageiros, ele não pode ir, mas se o rei mandasse outros mensageiros, então ele poderia ir. Então, e o que Balak, o rei, fez? Balak, o rei, ele decidiu mandar novos mensageiros mais importantes. Com isso, eles chegaram na casa de Bilam e Bilam de novo falou, vou perguntar para Hashem o que eu vou fazer, se Hashem me deixa. E ele sonhou, e Hashem falou, Bilam, você pode ir com eles, mas saiba que você só vai falar o que eu colocar na sua boca. O que eu não colocar na sua boca, você não vai conseguir falar. Mas por que Hashem deixou isso agora? É porque o Bilam, ele estava se sentindo muito orgulhoso. Ele estava pensando, Hashem não deixa eu ir amaldiçoar os judeus, porque Hashem está com medo das minhas maldições. Hashem está pensando, se Bilam amaldiçoar, então já era com o povo. Mas Hashem queria ensinar uma lição para Bilam. Hashem falou para ele, Bilam, não é das suas maldições que eu tô com medo. Para provar isso, que eu não tô com medo de você, eu vou deixar você ir, mas eu vou colocar as palavras na sua boca. E aí você não vai conseguir amaldiçoar eles.